Boa noite, hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2026. E este é o programa No Fio da História, produzido semanalmente pela rádio Jornal Toda Palavra e transmitido também pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. Em um dos momentos de maior ameaça à soberania brasileira, a Convenção Nacional do PDT, que se tornou o primeiro partido a apoiar formalmente a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, invocou o espírito nacionalista do trabalhismo histórico e contagiou o pré-candidato do PT. Participando da reunião pedetista na segunda-feira, 20 de julho, em Brasília, Lula atacou os adversários bolsonaristas como traidores da pátria e desafiou o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a vir montar comitê de apoio a Flávio Bolsonaro no Brasil, prometendo que irá derrotar a todos. Nesta edição de No Fio da História, você verá a cobertura da Convenção Trabalhista com os momentos marcantes e as principais intervenções dos líderes do PDT, além do discurso na íntegra do presidente Lula, aclamado por um auditório lotado no Diretório Nacional do Partido, em Brasília. Ao final do programa, assista a mais um clipe histórico selecionado pelo Centro de Memória Trabalhista, onde o ex-senador Darcy Ribeiro fala sobre a excelência do governo João Goulart. Veja a seguir o presidente Lula saudado pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, como a grande esperança para a preservação da democracia, não só no Brasil, mas no contexto da luta do Sul Global contra o imperialismo e o neocolonialismo. Lula não só reconhece a sua missão, como desafia o governo de Donald Trump, através da figura do seu secretário de Estado, Marco Rubio. Confira. Então, a sua tarefa é muito maior do que olhar só pelo Brasil. Você tem que olhar pela democracia do mundo e pelo povo sofrido do mundo. É uma honra para o PDT dizer que o senhor é nosso candidato a presidente. E essa campanha a gente está junto para ganhar as eleições. Para ganhar as eleições. Nós não temos o direito de perder essas eleições. Nós não temos o direito de permitir que o negacionismo, que o fascismo volte a pensar em governar esse país. A gente não tem o direito. Outro dia eu disse, nesse país, antigamente, traidor era enforcado. Porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos não um, nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil. E eu quero dizer para vocês, eu acho isso tão engraçado que eles podem até montar um comitê para apoiar o nosso adversário aqui. Podem até montar um comitê, porque não há neste país, a não ser vocês, que decida que país a gente quer para os próximos anos nesse país. Não há possibilidade. Não há possibilidade. E quero assumir um compromisso com você. Não há possibilidade da gente permitir que a democracia sofra mais um arranhão, como sofreu no golpe contra Dilma Rousseff em 2016. O lema é esse. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. A seguir, assista a uma seleção dos melhores momentos de alguns dos discursos mais marcantes das lideranças do PDT durante a última Convenção Nacional do Partido. Os trabalhistas demonstraram coesão na defesa das bandeiras históricas do movimento, como a soberania e o desenvolvimento econômico e social do país. A coragem e o patriotismo de Leonel Brizola foram lembrados por praticamente todos os oradores, que não deixaram de invocar também as figuras de Getúlio Vargas e João Goulart. É claro
que, indiscutivelmente, o Lula é a única opção que o Brasil tem nesta eleição. Mas nós precisamos ter posições mais claras a respeito de algumas coisas, como partido. O PDT tem que ser o partido da estatização da Eletrobras, que não é possível que o mundo inteiro reverta a privatização, estatizando empresas como faz a Alemanha, como fez a França, estatizando empresas como Portugal e Espanha, estatizando o saneamento básico, como fez Londres, e nós fiquemos tranquilamente acompanhando esse processo de liberalização da economia e de transformação em objeto econômico de um direito essencial da população. Que nós precisamos cada vez mais nos comprometer com a causa do trabalhismo. Cada vez mais incorporarmos as teses getulistas, as teses trabalhistas, as teses que trouxeram o país a ser uma nação. É chegado o momento do PDT, ao eleger deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores, que todos eles tenham um compromisso com a história desse partido. Porque esse partido, ele é herdeiro de Vargas. E vocês sabem, o neoliberalismo, durante muitos anos, tentou acabar com a era Vargas. Mas a era Vargas está impregnada no sangue e na consciência da classe operária brasileira, e eles não vão conseguir. Por isso o PDT é muito importante para levar a voz, para levar as ideias, para levar o compromisso com toda a classe operária, o compromisso com o trabalhismo, com o desenvolvimento, com a educação, com a moradia, com a reforma agrária, com tudo aquilo que o Brasil precisa, e em especial contra o rentismo, como dizia bem Getúlio. Nós podemos ganhar a independência política, porque isso é fácil, mas a independência econômica vão precisar de gerações para transformá-las. E esse é o nosso papel. E hoje, a nossa coligação, que tem mais de 8 partidos, lidera as pesquisas no estado do Rio Grande do Sul. Eu me sinto honrada, Lupe, me sinto honrada de ser reconhecida pelo povo do meu estado. Mas eu quero que vocês tenham consciência que isso muito tem do nome Leonel de Moura Brizola. Eu fui candidata a prefeita e fizemos uma campanha linda. Querida Marta, que foi lá, me visitou, me deu força. Eu quero dizer para vocês, e eu vi o povo de Porto Alegre saindo nas janelas, gritando Brizola, Brizola, Brizola. E eles têm saudade do Brizola? Tem, mas sabe o que eles mais têm saudade? É dos valores que Brizola sempre trouxe para a política. Coragem, nunca se dobrou, nunca se vendeu e sempre esteve ao lado do povo brasileiro. E agora é o Estado, não só mais a capital, que está fazendo esse grande resgate, porque o trabalhismo, Lupe, tu sabe muito bem disso, ele é uma corrente que nasce no Rio Grande do Sul. Com o doutor Getúlio, com Jango, com Brizola. Estão todos lá, inclusive, enterrados na querida São Borja. Aqui a gente vem reafirmar compromissos. Compromissos que vieram de Getúlio, de João Goulart, de Arraes, de Brizola, de Darcy Ribeiro, de Chico Mendes, de Paulo Freire, de Dom Helder Câmara, e tantas que sempre tiveram a certeza, cada um do seu jeito lutando para que o povo brasileiro tivesse uma vida justa, uma vida digna, e que sempre tiveram a certeza de que o Brasil só seria grande quando o seu povo tivesse a dignidade, quando o seu povo não vivesse na miséria e quando a gente não tivesse desigualdade social. Democráticos. Mas não queiram nos impedir, porque só Deus sabe a nossa obstinação. Então, é disso que a gente está falando aqui. Nós temos uma obstinação pelo desenvolvimento social e humano. Nós temos uma obstinação pelo povo brasileiro. Nós temos uma obstinação por enfrentar o preconceito. Nós temos uma obstinação de garantir a igualdade entre mulheres e homens, na raça, na etnia, na orientação sexual.
Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós somos PDT e por isso que nós vamos repetir Brizola presente. Obrigado. Nunca foi tão importante, amigos e amigas, defender as causas do trabalhismo, a soberania nacional, a democracia, tão defendida com coragem por Brizola, a educação e a dignidade do trabalho. Por isso que nós defendemos o fim da escala 6x1 e que ela seja aprovada no Congresso Nacional. Assista a seguir a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde sua chegada ao Diretório Nacional do PDT em Brasília e ao seu discurso na íntegra. Seja bem-vindo à Convenção Nacional do PDT! Olê, olá! Lula! Lula! Olê, 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 olá! Lula! Lula! Olê, 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 olá! Lula! Lula! Olê, 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 olá! Lula! Lula! Seja bem-vindo, presidente Lula, à Convenção Nacional do primeiro partido a oficialmente declarar o apoio ao senhor, o PDT de Leonel Brizola. Essa cadeira central é sua. Eu deixei para o ato final a votação do Diretório Nacional sobre a aprovação do nome de Luiz Inácio Lula da Silva, com Geraldo Alckmin de vice, formalizando o apoio do Partido Democrático Trabalhista a essa chapa. Quem é a favor, por favor, levante o crachá. Considero aprovado por unanimidade dos presentes na Convenção Nacional do PDT o nome de Lula presidente. Companheiros, agora, com todo respeito e carinho, vamos ouvir o presidente. Só te dizendo, eu vi um filme de Mandela outro dia. E nesse filme de Mandela, eu fiz uma comparação que eu quero repetir para o senhor. 2 seres humanos no planeta Terra conseguiram sair da injustiça social e voltar pelos braços do povo ao poder. O senhor é um desses 2. Então, a sua tarefa é muito maior do que olhar só pelo Brasil. Você tem que olhar pela democracia do mundo e pelo povo sofrido do mundo. É uma honra para o PDT dizer que o senhor é nosso candidato a presidente. Bem, primeiro, eu quero, Lupe, dizer a você da minha alegria de poder estar na sede do PDT para discutir mais uma eleição. Eu estive aqui na última vez, numa homenagem que nós fizemos ao Brizola, e eu acho que o Brasil sente saudade do tempo que a gente fazia política nesse país com um pouco de decência, com um pouco de respeitabilidade ao povo brasileiro, porque a política nos últimos anos apodreceu. E eu acho que a gente fica vendo aqui na mesa tantos brizolistas, vendo a neta do doutor Arraes aqui, vendo pessoas como o Riquião, vendo pessoas como o Vivaldo Barbosa, vendo pessoas que brigaram a vida inteira para que a gente restabelecesse o processo democrático no Brasil. E depois da gente ver o que aconteceu no Brasil nos últimos 6 anos, antes da gente voltar, a gente tem que dizer alto e bom som que não há nada mais sagrado nesse momento histórico do que 2 coisas para marcar uma campanha política nesse país. Primeiro, a defesa da soberania nacional. Nós precisamos voltar a fazer com que o povo brasileiro sinta orgulho de que esse país foi criado e construído por brasileiros. Nós somos o que nós somos por 350 anos de escravidão.
Nós somos o que nós somos pela matança de quase 5 milhões de indígenas na história desse país, mas nós queremos uma coisa sagrada. Aqui, nós erramos por nós acertamos por nós, e aqui ninguém diz o que nós vamos fazer. Aqui nós decidimos o que fazer, porque isso significa a gente voltar a andar de cabeça erguida e defender a nossa soberania. A outra coisa é a questão da democracia. Aqui tem gente que já viveu em democracia antes do golpe militar, depois experimentou, sabe, como era boa a democracia durante 23 anos de regime militar. A gente sentiu saudade da democracia, e depois as pessoas sentiram o quanto a democracia era boa antes do golpe na presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, depois do golpe na Dilma, a gente sentiu o que foi plantado nesse país, e a gente hoje sente saudade do tempo que a gente disputava a eleição com Brizola, com Ulisses Guimarães, com Mário Covas, sabe, com tanta gente que defendia a democracia. Hoje, o que está estabelecido no país, sabe, é uma coisa de ódio, uma coisa negacionista, uma coisa de pessoas que prima pela mentira, que prima pela inverdade, que prima por tentar difamar nome e figura de pessoas. Eu sou candidato pela 4ª vez à presidência da República desse país. Eu confesso a vocês, e eu digo sempre, todo dia, de que eu tenho 80 anos de idade, e hoje eu estou mais motivado e mais preparado do que quando eu tinha 57 anos e fui eleito presidente da República pela primeira vez. E uma coisa, Lupe, uma coisa para mim é sagrada, é o valor do que significa a democracia para o povo brasileiro. Eu senti na pele a capacidade, a facilidade da destruição das coisas que são construídas com muito sacrifício e que são destruídas. Você assumiu o governo junto comigo em 2023. E você sabe o quanto essa gente destruiu o país em apenas 6 anos depois do golpe contra Dilma. Além da quantidade de ministérios que foi destruído nesse país, quase todas as políticas públicas que tinham virado conquista do povo brasileiro foi destruída outra vez. E nós tivemos que recompor tudo outra vez. Só para você ter ideia, a nossa indústria naval, nós tínhamos pego ela em 2003, com apenas 6 mil trabalhadores, que tinha chegado a 82 mil trabalhadores quando nós deixamos a presidência. Quando nós voltamos agora, só tinha 16 mil, e já estamos com 75 mil outra vez, e pretendemos chegar a mais. Hoje, vocês não têm noção do significado da destruição que eles fizeram com a nossa querida BR da Petrobras. Vocês não têm noção, eu fico perguntando a todos os especialistas, alguém me dizer o que esse país ganhou privatizando a BR. Qual foi o ganho desse país? O que o trabalhador ganhou, o que o país ganhou? Nada, absolutamente nada. Apenas entregamos um patrimônio público brasileiro que hoje poderia estar nos ajudando a fazer o enfrentamento à guerra do Irã e dos Estados Unidos, tentando evitar o preço do petróleo. Hoje nós não temos uma distribuidora. Hoje nós não temos uma distribuidora de gás, que eu tinha comprado a Liquigás. Você estava no governo e eles venderam. Eles tentaram destruir a Petrobras, mas agora estamos tentando recuperar as empresas de fertilizantes. Já recuperamos a do Paraná, já recuperamos a de Sergipe, já recuperamos a da Bahia. Estamos refazendo uma que nós deixamos pronta, Lupe, faltando 15% para ela produzir ureia para esse país. 15%. Faltava em 2010, faltava 15%. Até hoje, ela não foi construída. Nós tivemos que recuperar essa empresa para que a gente passe a produzir, no mínimo, 36% do fertilizante que esse país deixou de produzir
ao longo desses últimos anos nesse país. Bem, vocês sabem da minha obsessão, sabe, pela educação e da minha obsessão pela inclusão social. Eu digo sempre que nós já fizemos muito, mas ainda fizemos pouco, pelo tanto que esse povo necessita, pelo tempo, o tanto de tempo que esse povo ficou esquecido. Eu, portanto, Lupe, quero dizer para você, eu fico feliz pela decisão do PDT, porque o PDT tem uma coisa muito engraçada na relação comigo. Mesmo quando eu e Brizola brigávamos, a gente nunca deixou de ser amigo. Nunca deixou de ser amigo. Por mais que a gente tivesse divergência, a gente teve uma relação respeitosa. E hoje, passado tanto tempo, eu posso dizer para vocês, o nosso querido engenheiro Léo de Moura faz falta na política brasileira no dia de hoje. Como faz falta uma pessoa da dignidade do Miguel Arraes. Como faz falta, as pessoas precisam aprender. E eu queria que vocês lessem a biografia do Getúlio Vargas, as últimas 2 biografias do Getúlio Vargas, a que vai até 30, a de 30 a 45 e a de 45 até o suicídio dele em 54, para vocês verem como o que o Getúlio pensava em 1950 está atualizado em 2026. Quando você lê a biografia, você tem a impressão que nada aconteceu nesse país. Nada. E a gente tem que lembrar, eu digo todo dia, Lupe, eu estou disposto a discutir com qualquer um, vocês têm que pegar toda a história do Brasil, da proclamação da República, que na verdade não foi proclamada a República, foi um golpe que deram naquele tempo, depois do fim da escravidão. Vocês têm que lembrar o seguinte, pegue de Marechal Deodoro da Fonseca, até a gente chegar ao governo, e veja em que momentos da história desse país teve política de inclusão social. E eu lembro sempre, teve 2 momentos. Getúlio Vargas, em 1936, com o salário mínimo, e Getúlio Vargas, em 1943, com a CLT. Hoje tem gente que critica a CLT, mas imagine o que era o Brasil antes da gente ter tido a coragem de ter um presidente que fizesse a consolidação da lei do trabalho, a ponto dele não merecer nenhum nome dele numa viela em São Paulo, que a elite empresarial nunca perdoou Getúlio Vargas. E eu digo isso à vontade, porque eu comecei a minha vida política criticando Getúlio. Eu dizia que Getúlio Vargas tinha criado a estrutura sindical brasileira, cópia fiel da Carta de Lavoura de Mussolini. E você sabe disso. E hoje, depois de acompanhar tanto e ler tanto sobre Getúlio, eu acho que em nenhum momento da história o país teve um presidente da envergadura que ele teve Getúlio e que pensasse o Brasil como ele pensou nos anos em que pensar o Brasil era muito difícil. Criar a Petrobras em 1953 era muito difícil. Era muito difícil imaginar criar a Petrobras, porque a elite brasileira achava que o Brasil não tinha petróleo. Depois, quando descobriram que tinha, acharam que não era preciso. Era muito complicado. Era muito complicado a gente entender o Brasil, porque depois que houve a vitória, sabe, contra a Revolução de 32, que na verdade era uma tentativa de golpe contra o Estado brasileiro, ou seja, São Paulo tomou a decisão de continuar governando o Brasil pela inteligência e criou a USP. E esse país, só para você ter ideia, São Paulo só tinha uma universidade federal, que era em São Carlos. Porque era pensado em que São Paulo, ao ter perdido por Getúlio Vargas a Revolução de 30, São Paulo queria governar pela inteligência. E é verdade que a USP ofereceu muita gente boa a esse país. É verdade que a USP virou um centro de excelência, ainda hoje o melhor centro de excelência que nós temos no Brasil. Mas é verdade também que o Brasil é muito maior, e eu tenho muito orgulho, Lupe, de dizer,
embora eu não tenha diploma universitário, eu sou o presidente que mais fiz universidade, extensões universitárias, Instituto Federal do país. E isso vai continuar. Isso vai continuar porque não é possível a gente falar do futuro desse país sem investir em educação. Todos vocês sabem que eu proibi no governo utilizar a palavra gasto quando se fala de educação. Educação é investimento, sem o qual a gente nunca será um país altamente soberano, um país independente. Porque a gente quer continuar exportando soja, a gente quer continuar exportando minério de ferro, a gente quer continuar exportando qualquer coisa. Mas nós precisamos saber que esse país vai ser mais forte quando a gente estiver exportando inteligência e conhecimento. E isso a gente só faz através de uma revolução na educação. Ah, vocês não sabem como eu tenho pensado, quantas vezes eu fiz debate sobre educação e como foi inteligente o Brizola quando criou o CIEPS, que quase ninguém queria colocar em prática porque era muito caro. Veja que engraçado. Quando o Brizola decidiu me apoiar, em 89, aquela decisão do Brizola foi uma tortura, porque eu cheguei no apartamento do Brizola, estava lá o Brizola, o Vivaldo, que eu vi aqui atrás, estava lá o Brandão Monteiro, que era o líder do PDT aqui no Congresso Nacional, e estava o deputado do PDT de Resende, que era o dono da... Pois bem, naquela reunião, o Brizola chegou a propor que eu deveria desistir, porque eu e ele tínhamos tido um empate, eu tinha tido 500 mil votos a mais do que ele, e que eu tinha tido um empate, que era importante que eu desistisse de ser candidato no segundo turno para a gente apoiar o Mário Covas. Eu falei, Brizola, isso aqui não é mais pesquisa, é um resultado eleitoral. Eu tive 500 mil votos a mais do que você. Sabe, se o povo quisesse votar no Mário Covas, teria votado. Não tem explicação para a sociedade a gente desistir para apoiar o Mário Covas. E o Brizola, depois que decidiu, porque o Brizola ele inventava umas coisas da história dele, que era o seguinte, quando ele começou a pensar em me apoiar, ele resolveu me contar uma história de um líder sindical australiano que salvou a Austrália. Ele pensou essa história para me contar. Ô Lula, sabes que quem resolveu o problema da Austrália foi um líder sindical? E por conta disso ele tomou, eu vou te apoiar, mas você vai ter que visitar comigo um CIEPS. Pegamos helicóptero e fui visitar um CIEPS. E naquela época, muitos educadores do PT, educadores importantes, eram contra o CIEPS. O argumento é que era muito caro, Hoje, todo mundo que era contra sabe que esse país não terá solução se a gente não nacionalizar, sabe, escola de tempo integral para todas as crianças desse país. Hoje todo mundo tem clareza. Hoje todo mundo tem clareza que a escola de tempo integral é o que vai dar a esse país o que ele precisa no campo da educação. Porque não é só educação. É mais do que a educação que a criança precisa. É tranquilidade da mãe, é tranquilidade do pai. Saber que uma criança está não aprendendo matemática ou história, mas também está aprendendo cultura, está aprendendo dança, está aprendendo um monte de coisa que em 4 horas as crianças não aprendem. Custa caro? Não custa caro. Eu vou contar 2 casos para você, Lupe. Eu fui na Universidade Federal do ABC e fui ver as crianças fazendo engenharia espacial. Um jovem, para fazer um curso de engenharia espacial, custa R$20 mil por ano. Sabe quanto custa um preso numa prisão de alta segurança? R$40 mil por ano. Em qualquer cadeia, em qualquer estado desse país, um preso comum custa R$35 mil por ano. No Instituto Federal, um menino custa apenas R$16 mil por ano.
Portanto, meus queridos companheiros, eu estou dizendo isso para provar o seguinte: não existe nada neste país mais necessário, mais barato e mais eficaz do que investir na educação desse país, porque a educação é o futuro desse país. Lupe, eu quero agradecer a você, agradecer a lealdade do PDT, agradecer a disposição de vocês de estar nessa campanha junto mais uma vez. E essa campanha a gente está junto para ganhar as eleições. Para ganhar as eleições. Nós não temos o direito de perder essas eleições. Nós não temos o direito de permitir que o negacionismo, que o fascismo volte a pensar em governar esse país. A gente não tem o direito. Outro dia eu disse, nesse país, antigamente, traidor era enforcado. Porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos não um, nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil. E eu quero dizer para vocês, eu acho isso tão engraçado que eles podem até montar um comitê para apoiar o nosso adversário aqui. Podem até montar um comitê. Porque não há neste país, a não ser vocês, que decida que país a gente quer para os próximos anos nesse país. Não há possibilidade. Não há possibilidade. E quero assumir um compromisso com você. Não há possibilidade da gente permitir que a democracia sofra mais um arranhão como sofreu no golpe contra Dilma Rousseff em 2016. O lema é esse. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. Por isso, obrigado a vocês. Mais uma vez, eu espero que a gente esteja junto na construção da nossa proposta política e a gente vai ter muito para percorrer esse país. Porque se depender de mim, nós vamos ganhar as eleições no primeiro turno dessas eleições. Um abraço e obrigado, companheiro do PDT. Aqui é o modelo da Carta Testamento. Brava gente brasileira, longe vá, temo servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer. Lula presidente! Centro de Memória Trabalhista, um departamento do PDT. Nossa missão é guardar, conservar e divulgar todo o legado trabalhista. Nesse sentido, temos diversas publicações, seja cartilha, revistas, encartes, tudo gratuitamente. Só acessar www.flb-ap.org.br. Nossa missão é ajudar a militância trabalhista e a academia. Nesse sentido, quero convidar você para ver mais um vídeo produzido pelo Centro de Memória Trabalhista e pelo Estúdio de Legalidade. E não esqueça também de acompanhar nosso canal no YouTube. Lá você vai encontrar diversas entrevistas e materiais sobre o trabalhismo. Agora confira o vídeo. O Getúlio mostrou, para tentar criar a Petrobras e criou, e criar a Eletrobras, que não era possível entregar as coisas fundamentais do país a empresas estrangeiras. E não era possível que capital feito aqui em cruzeiro rendesse dólar. O capital estrangeiro tinha que viver o destino do capital nacional. Isso o Jango quis fazer. A lei passou no Congresso, a lei da MSLU, passou na Câmara de Deputados e passou no Senado. Foi regulamentado pelo Cavalho Pinto, que não era nenhum comunista. Era uma perspectiva. Aquela lei, disse o Caio Prado, se ela aplicada, teria dado independência. E foi aquela lei que fez o
Lyndon Johnson nos derrubar. Jean queria fazer a reforma agrária e eu fiz um projeto de reforma agrária que foi proposto. Nós esperamos mais tempo, mas ia passar. A ideia era criar milhões de pequenos proprietários. O governo do Jean foi o mais brilhante que o Brasil tem. Os homens que estiveram lá, Santiago, Hermes Lima, Darcy Ribeiro, bom, gente muito boa, o momento mais rico do Brasil. O cinema novo, a bossa nova, o tropicalismo. Ou seja, nós fomos derrubados, como disse ela, em razão dos nossos acertos, porque éramos do perigo e não dos nossos erros.